Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de 1 Coríntios. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 15, que fala sobre ressurreição. Nós sabemos que a essência do cristianismo envolve o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, vamos estudar, né? Vamos orar primeiro? Senhor Deus, nós te pedimos agora, Pai, que você venha estar nos conduzindo neste estudo, Pai. Que você venha falar com cada um de nós, venha nos ensinar aquilo que você tem para nos ensinar e dar-nos um coração disposto a aprender a Tua Palavra e a praticá-la também, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês também o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Aqui Paulo começa falando assim: venho lembrar-lhes o evangelho anunciado. Então Paulo já havia pregado sobre esse assunto lá, né? Mas teve a necessidade de lembrá-los novamente. Então, como é importante a gente reler a palavra de Deus, guardá-la em nosso coração, né? Para que isso se torne o nosso manual, né? E a gente sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo fala ali no verso 2, né? São salvos se retiverem a palavra. Então Paulo primeiro fala assim, são salvos, significa assim, eles receberam a salvação, mas a salvação é um processo contínuo, né? E se retiverem a palavra, a importância de reter a palavra até o fim, a gente sempre estudando, aprendendo mais com a palavra, né? E ele fala assim, a menos que tenham crido em vão, né? Para crer em vão, só se a pregação não fosse fundamentada em Cristo Jesus, ou se a crença deles não estava fundamentada em Cristo Jesus. E nos versos 3 e 4, Paulo fala assim, que estava entregando aquilo que havia recebido. E aí ele frisa, segundo as Escrituras. Ele fala duas vezes, segundo as Escrituras, né? Então, ele estava dizendo assim como eu recebi, eu estou repassando. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E a gente sabe que Cristo, né, a vida, a morte dele e a ressurreição já foram profetizadas lá no Velho Testamento, assim como em Isaías 53, Salmo 6, e o próprio Jesus, em Mateus 12:40, ele falou sobre a ressurreição dele, né? Porque ele falou assim, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E nos versos 5 a 7, Paulo ressalta que Cristo foi visto por várias pessoas. Aí ele cita Pedro, Tiago, todos os apóstolos, né? E ele fala assim, e
por mais de 500 pessoas de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive. Aí ele queria dizer assim, gente, se vocês tiverem dúvida, confirmem com essas pessoas. A maioria ainda está viva. Vocês podem ir lá checar. É verdade, né? Não precisa, hoje em dia a gente checa nas fontes de internet, algum lugar naquela época não tinha. Eles tinham que checar naqueles que viram, naqueles que testemunharam, né? Então eles poderiam obter essa comprovação. E ele fala também que por último ele foi visto por Paulo, né? E a gente sabe que foi visto por Paulo no caminho de Damasco, quando Paulo teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. E Paulo ali também fala, nos versos 9 a 11, né, que ele se considerou o menor dos apóstolos, né, e que nem seria digno de ser chamado de apóstolo, porque ele foi um perseguidor da igreja, né? Mas ao mesmo tempo, em 2 Coríntios 11:15, ele fala, porque suponho em nada ter sido inferior a esses super apóstolos. Então a gente sabe que ele teve a humildade de reconhecer, eu não seria nem digno de ser apóstolo, mas ele sabe que quem escolheu ele foi o Senhor, né? E aí ele também dá graças a Deus. Ele sabe que o mérito não era dele, né? E ele falou assim, e não foi em vão, porque eu trabalhei arduamente. E ainda ele fala assim, que muito mais do que eles, né? Então a gente sabe que o resultado do trabalho de Paulo, isso que a gente está estudando hoje, é resultado do trabalho dele, né? E ele falou também, independente de quem pregue, o importante é que seja o verdadeiro evangelho. Para quê? Para que sejam salvos, né? Então, ele falou, pregue eu, pregue eles, que preguemos o evangelho. Agora vamos ler os versos 12 ao 19. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, nos versos 12 e 13, né, Paulo argumenta que se não há ressurreição dos mortos, então também Cristo não teria ressuscitado. E por que ele vem falar isso? Porque os coríntios, eles não estavam crendo, eles criam na ressurreição de Cristo, mas não criam na ressurreição dos mortos. Então Paulo está dizendo assim, não tem como desvincular as duas. Se uma ocorreu, a outra também ocorreu, né? E este quadro aqui, ele mostra o que Paulo fala nos versos 14 ao 19, o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado. Então Paulo fala assim, se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa pregação, no verso 14. Não adiantava pregar nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação do evangelho seria vã. Segundo, é vã a fé que vocês têm. Está nos versos 14 e 17. Então, não teria sentido a nossa fé. A nossa fé em Cristo não faria sentido se ele não tivesse ressuscitado. Terceiro, somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Que está no verso 15. Então, se estivessem falando uma coisa que não teria acontecido, seriam tidos como falsas testemunhas de Deus. E aí no verso 17 vem o quarto.
ainda permanecem em seus pecados. Então, não haveria o perdão dos pecados se Cristo não teria ressuscitado. E próximo, que está no verso 18, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que já haviam morrido, né, em Cristo também estariam perdidos, porque eles não ressuscitariam também, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, né? E por último ainda ele fala que somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, quão importante quão fundamental é saber que Cristo ressuscitou, né? E aí no verso 20 ele conclui: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E ainda no verso 15, né, Paulo conclui que se a nossa esperança se limitasse ao que Cristo faz em vida por nós, nós seríamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque a gente sabe que Cristo já faz muito nesta vida. Ele nos dá paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ele nos dá alegria, Ele nos faz milagres, Ele continua fazendo milagres, né? Ele nos abençoa, Ele nos guarda. Mas Paulo ainda fala assim, se limitasse a esta vida, nós seríamos as pessoas mais infelizes, né? Então, tem coisa muito melhor ainda por vir, né? Agora vamos ler os versos 20 a 28. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, no verso 20, Paulo responde a pergunta que foi feita no verso 12, que é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Aí no 20, Paulo fala: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Então, Cristo ressuscitou, Cristo continua vivo, ele venceu a morte e ele nos dá a vitória. No verso 15, verso 20, né? Sendo Jesus as primícias, né? O que isso significa, né? Dos que dormem, né? Ele é o primeiro, ele foi o precursor de todos aqueles que um dia estarão nele, todos aqueles que haveriam de estar nele, em Cristo, né? E as primícias significa o quê? É o primeiro feixe da colheita que eles levavam ao templo e ofereciam ao Senhor. E também sinaliza que terão outros frutos, né? Jesus, as primícias, depois aqueles que estão nele. Os versos 21 e 22 falam de Adão e de Cristo, né? Então Adão foi aquele que trouxe o pecado,
trouxe a morte espiritual para toda a humanidade, né? Mas Cristo é aquele que venceu a morte. Ele ressuscitou dos mortos. Ele veio para dar vida em abundância. Mas para quem? Para todos aqueles que estão nele. Para todos aqueles que têm um relacionamento, que convidaram ele para reinar na sua vida, para ser o Senhor da sua vida, né? Então, há uma pequena diferença. Adão, né, a consequência do pecado, né, foi para todos. Mas Cristo, ele está oferecendo uma saída, né? Aí depende da nossa escolha também. No verso 23, né? Cristo foi o primeiro a ressuscitar, depois aqueles que estão em Cristo, né? E quando isso vai acontecer? Aí ele responde, na segunda vinda de Cristo. E no verso 24, Paulo começa, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E aí ele fala, quando Cristo reduzirá a nada todos os principados, potestades de poder, que está no verso 24. E mais, quando Cristo colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, está no verso 25. E quando Cristo, por último, destruirá o último inimigo, a morte, que está no verso 26. Cristo venceu a morte. Cristo nos dá a vitória sobre a morte. E aí no verso 27, Paulo fala que todas as coisas estão sujeitas a ele, exceto aquele que a sujeitou, que é Deus. Então, Deus entregou tudo a Jesus, exceto ele próprio, né? E no verso 28, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, vai chegar um momento que Cristo também vai se sujeitar ao Pai, aquele que tudo lhe sujeitou, né? Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Deus é tudo que nós precisamos. Agora os versos 29 a 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso contra feras, qual foi meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Era uma prática entre os coríntios se batizar em prol de pessoas que já haviam morrido, porque eles acreditavam que aí aquelas pessoas alcançariam a salvação. E Paulo, ele não aprova, claro, essa prática, né? Mas ele ainda pergunta, por que vocês faziam isso se vocês não creem na ressurreição dos mortos? Então seria em vão. Vocês fazem alguma coisa, porque os mortos, que vocês não ressuscitam, não faz sentido nenhum, né? E também nós sabemos, né, que fazer algo em prol de alguém que já morreu, né, não faz sentido, né? Porque a salvação, ela é pessoal. Ninguém pode fazer nada por alguém que já morreu, né? Então, por que isso, né? Porque em Hebreus 9:27 está escrito, e assim como os homens está ordenado morrerem de uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, não tem nada a ser feito, né?
Então, o tempo de receber a salvação é em vida. Por isso a importância da gente evangelizar, da gente falar do amor de Cristo para as pessoas, porque é enquanto elas vivem. Depois da morte, né? Até no estudo falava assim, as pessoas costumam chorar muito nos velórios, mas a gente também tem que chorar enquanto as pessoas vivem, né? Porque a gente tem que ter um amor pelas vidas, né? E Paulo argumenta ainda nos versos 30 e 32, né? Porque se não houvesse a ressurreição dos mortos, qual o sentido de tanto sofrimento? De entregar a vida. Paulo, ele entregava a vida, ele correu risco de vida, ele se dedicava na pregação do Evangelho, né? Então, para quê? Se não houvesse ressurreição de mortos, não haveria sentido nenhum dele fazer isso, né? E ainda ele fala mais no verso 32b, né? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Então, se não houvesse ressurreição, ele falou assim, a gente pode comer, pode aproveitar a vida, a gente pode fazer tudo o que der vontade, porque amanhã a gente morre e acaba. Mas nós sabemos que a nossa morte física não é o fim. A nossa esperança está no porvir, né? Na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, né? Então, a nossa esperança tem que estar no porvir. E nos versos 33 a 34, né? Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, qual a importância? O que a gente está ouvindo? Quem a gente está seguindo? Com quem a gente está compartilhando? Do que a gente está compartilhando? Né? Quem tem sido nossa interferência? Né? Quem tem sido nossos aconselhadores? Né? Porque ali está falando as más companhias, né? O que temos ouvido? O que e quem tem nos guiado? Né? Então, a palavra de Deus, ela nos dirige para tudo, né? Então, a gente tem que vigiar também em relação às companhias. E aí, finalizando, né, no verso 34, ele fala, voltem à sobriedade, não pequem. Esse voltar à sobriedade é como se fosse alguém que estivesse bêbado, né, e voltasse sóbrio. Caia em si, volte-se e não pequem, né? E a importância, ele fala assim, porque não conhecem a Deus, né? Então, a importância, como é que a gente vai conhecer a Deus, né? É pela palavra, né? É participando da igreja do Senhor, é fazendo parte da igreja do Senhor, né? Então, cada dia mais a importância da gente conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra, né? Então, vamos orar? Senhor, muito obrigada por este estudo, obrigada por ter falado conosco, pelos teus ensinamentos. Ensina-nos, Pai, a esperar por esse grande dia, Pai. Ensina-nos a colocar a nossa esperança naquilo que está por vir, Pai. Obrigada, Jesus, pela sua morte e ressurreição. Obrigada, Jesus, pelo teu amor por cada um de nós, que você veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância, Pai. Senhor, muito obrigada por tudo, Jesus. É o que nós te pedimos, mas principalmente te agradecemos, no nome do Filho amado, Jesus. Amém.